E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero tratar um assunto aqui que está bem recorrente no meio cristão hoje. É um assunto que eu vou te dizer que é, é coisa de menino, isso é coisa de menino, mas vale a pena a gente falar sobre isso, até para a gente ver como que estão as mentes das pessoas, né? Que é a cor de Jesus. Muitas pessoas vão usar o texto de Apocalipse, do capítulo 4, para poder dizer qual é a cor de Jesus. Qual é a cor de Jesus? Né? Qual é a cor dele? Né? Jesus era negro, Jesus era branco, Jesus era isso, Jesus era aquilo. Né? Tudo para querer fazer uma militância, né, orquestrada aí. Até Jesus eles querem usar ele como um símbolo de militância. Veja que ponto a gente chega. Né? Nunca ninguém questionou a cor Buda, nunca ninguém questionou a cor de Allan Kardec, nunca ninguém questionou, né, a cor de não sei quem, mas de Jesus eles querem questionar. E tudo isso baseado em um texto que eu quero ler com vocês agora. Tá? Esse texto que está em Apocalipse, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono, preste atenção que a gente vai ler todo o contexto para você entender o que eu quero dizer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e assentado sobre o trono. Um trono assentado sobre o trono. E o que estava assentado aonde? No trono, era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica. Eu vou mostrar para vocês uma foto da pedra jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Tudo em volta daquele único trono que ele viu. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Toda a cena está desenvolvida em volta deste único trono. Continuando. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações e graças ao que estava assentado sobre o trono, esse mesmo trono que está sendo falado desde o versículo 1, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançava as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são criadas. Vamos continuar. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, é o contexto imediato. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro
escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vinha um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, que faz parte dos 24 que estavam ali diante do trono: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Olha aí, ó. Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Observa que no meio do trono, está ali o trono, estão ali os 4 animais viventes, estão ali os 24 anciãos, e o que aparece agora? Um cordeiro. Como havendo sido morto e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Tcharam! Aquele texto não fala do filho, aquele texto fala do pai. É do pai que aquele texto fala, não é do filho. O que está sentado sobre o trono, que tem uma aparência semelhante à pedra de jaspe sardônico, não é o filho. E a aparência de pedra de jaspe sardônico e esmeralda, está tudo misturado. Não é o filho, é o pai, é o que está sentado no trono, que tem na sua destra um livro selado e que ninguém nem sequer pode tocar, nem ver, nem abrir. Qual é o único que poderia tomar da mão do pai? O filho, o cordeiro, somente ele. Então, quando você vê as pessoas usando esse texto para falar o filho era negro, o filho era negão. Não, esse texto não pode ser usado. Você tem que usar um outro texto. Porque esse daqui está falando do que ele estava percebendo naquele momento, uma aparência como uma pedra de jaspe. E está falando do pai ali. Era o pai. E na continuidade do texto, você observa que ele está mostrando ali, né? Quem é que está segurando o livro? Aquele que está assentado no trono. O que está assentado no trono é o que está segurando o livro. É ele ali, tá? Então aqui, ó, olha aí que interessante. Essa aqui é a pedra de jaspe, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa daqui é uma pedra de jaspe e sardônica, né? Qual o problema? Pegar uma aparência, é uma luz, ele não está vendo o rosto de Deus ali, porque Deus nunca foi visto por ninguém. Ele não está vendo a face do Pai, ele está vendo a luz que está fluindo. Está fluindo o quê? Jaspe, sardônica, esmeralda, está tudo misturado ali. Naquele momento ele viu isso daí, né? Saindo do rosto do Pai. Ele não viu a pele do Pai, porque o Pai não tem pele. O Pai não tem carne. O Pai é espírito. Mas desse espírito estava fluindo uma luz muito forte. Essa luz que estava fluindo, reluzindo, resplandecendo, era semelhante a uma luz. A aparência reflete essa luz aí, como de jaspe, sardônica e esmeralda. Pronto. Né? Junto com o arco celeste que estava ali, é isso daí. Né? É isso que ele estava vendo. E aí você observa o seguinte, isso não tem nada a ver com isso aqui, ó. Isso não tem nada a ver com isso daqui, tá?
Você vê aqui, olha só, sua cabeça, esse texto fala de Jesus, tá? O de Apocalipse 1, ó. Sua cabeça e seus cabelos eram como branca lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, tá? Os seus pés semelhante a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e sua voz como o estrondo de muitas águas. Mas aqui não fala da pedra de jaspe. Quando vai falar da pedra de jaspe, está falando do pai, não está falando do filho. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, usar esses textos para querer dizer que Jesus era assim, que Jesus era assado, que Jesus era desse jeito, porque Jesus branco, de olhos azuis, veio de Roma, de fato, a Bíblia não fala a aparência dele. Ele poderia ser negro, ele poderia ser moreno, ele poderia ter cor de índio, ele poderia ser branco, e daí? Em Israel você não vê só uma cor única, você vê diversas cores que tem ali. Você vê moreno, você vê branco, tem judeu branco, você sabia disso? Pode ser branco também. Agora, se ele tem olhos azuis, se ele tem cabelo loiro, isso daí é construção, de fato, da imaginação do pintor romano. Se você pegar uma pintura medieval, uma pintura dependendo do local, Jesus no Oriente, não no Oriente, né? Porque o Oriente dá a entender ali que é no Oriente Médio, mas no Japão, na China, Jesus ele tem o cabelo preto, branco e com os olhos puxadinhos. Então, cada cultura vai desenhar o Cristo que ele entende que é. Cada cultura vai fazer esse desenho. Então, não se preocupa com isso, não. Não se preocupa com a cor dele, não. Né? Você vai pegar na África, é um Jesus mais puxado com uma cor negra. Você vai pegar na Europa, vai puxar para branco. Qual o problema? Né? Isso é cultural. Você vai pegar as pinturas de Jesus no Japão, né? Você vai ver ali ele até usando kimono. Né? E a Maria lá também, com os olhos puxadinhos, amamentando ele. Então, o autor, ele vai desenhar, você pega as pinturas de Jesus nórdicas, as pinturas de Jesus medievais, né, do Império Carolíngio, do Império de Constantino, né, do Império Germânico, cada Jesus tem um jeito diferente, tem uma face diferente, um pouco mais fino, um pouco mais arredondado, com muita barba, com pouca barba. Cada cultura vai desenhar o seu tipo de Jesus. Isso é normal, isso é natural. Não fiquem querendo transformar uma coisa que é cultural numa militância. Uma militância. Então, dizer que isso é coisa de Babel, dizer que isso é coisa de Roma, porque mudaram Jesus, ainda usar um texto ilegítimo, porque o texto não fala do filho, fala do pai, isso só mostra o tamanho da ignorância. Então, não entra nessa discussão fútil, né, nesse debate inútil e que não vai levar a lugar nenhum, senão a soberba da carne, para mostrar quem é que tem razão. Na realidade, isso pouco me importa. Isso, para mim, não me interessa saber qual é a cor de pele dele. Isso, para mim, não me interessa. Tá? Mas não venha querer utilizar a Bíblia para tentar mostrar, né, qual era que se provou para mim, que ninguém provou nada. Certo? Um texto que fala do pai, utilizam ilegitimamente para o filho. Certo? É isso daí. Tá? Fica com essa palavra em nome de Jesus.